O Congresso Nacional vive um momento decisivo para a chamada pauta animal. Em 2026, último ano da atual legislatura e também ano eleitoral, mais de 500 proposições relacionadas ao bem-estar e à proteção dos animais tramitam na Câmara e no Senado. Diante desse quantitativo, a Agenda Legislativa Animal 2026, lançada recentemente aqui na Câmara, reuniu 20 projetos considerados prioritários por organizações da sociedade civil, pela Frente Parlamentar Ambientalista e pelo Grupo de Trabalho Animal. São propostas que tratam de fauna silvestre, pecuária, animais de companhia, sistemas alimentares e fortalecimento institucional. E há um ponto importante. Embora a pauta animal mobilize cada vez mais a sociedade, ainda existe quem questione sua prioridade diante de tantos desafios humanos. Hoje nós vamos entender essa agenda, como ela se conecta a temas amplos e estruturais do país. O Expressão Nacional é ao vivo, pela TV Câmara e pelo YouTube. Você pode participar enviando perguntas e comentários pelo chat do canal da Câmara no YouTube ou pelo WhatsApp. Anote aí o número: 61 9620-2573. Vou repetir: 61 9620-2573. Eu sou William França e participam deste programa de hoje a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, Natália Figueiredo, gerente de políticas públicas de proteção animal da Proteção Animal Mundial, Vanessa Negrini, diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente, e por videoconferência, Catarina Modena, advogada especialista em direito dos animais. Senhoras, sejam todas muito bem-vindas ao Expressão de hoje. É um prazer. É um assunto que me apetece particularmente bastante, né? Deputada, eu vou começar com a senhora. Já está ali, ó. Seja bem-vinda, Catarina. Catarina fala direto de Mato Grosso do Sul, da cidade de Dourados. Linda região. Conheço lá. Dourados. É linda a região. Deputada Laura, a senhora tem uma atuação histórica na pauta animal, é autora do projeto que recentemente virou lei, que deu origem à guarda compartilhada de pets, e a senhora tem diversas outras propostas ligadas ao bem-estar e à proteção dos animais. Eu queria saber da senhora, e depois a pergunta vai ser compartilhada pelos demais participantes, por que a pauta animal ganhou tanta importância e por que 2026 é um ano decisivo? Bom, é simples. O que há 50 anos atrás era um componente da casa, hoje é um participante da família. Na verdade, o pet hoje faz parte do círculo familiar. São inúmeras famílias que você só tem o pet, você não tem mais a criança. Né? E, por outro lado, isso vai tendo uma relevância enorme em função das cenas que fazem com que a sociedade se encante ou se comova. Então foi o cavalo no Rio Grande do Sul, né? Foi o orelha, aquela atrocidade cometida, e isso vai contaminando a população natural, né? A sociedade brasileira. Agora, é real que essa transformação se deu e que a legislação não acompanhou. E quando a gente aprova a guarda compartilhada, porque essa é uma realidade que já acontece há muitos anos. Quando eu me separei, imagina, eu nem me lembro há quantos anos tem isso, 26, eu tenho 63, há quase 40 anos, a gente não tinha filhos no meu primeiro casamento, e a discussão era com quem ia ficar minha cadela, Tula, maravilhosa. Acabou que ficou comigo. Há 40 anos isso já? Há 40 anos. Mas a gente não houve um divórcio, na época, separação judicial, que é aquela que você vai para a justiça, né? Brigar. Quando o casal briga, a gente chama de divórcio judicial. Isso não existia. Na medida que isso não existia, isso não existiu comigo, mas hoje, né, 17%, prestem atenção, 17% dos divórcios judiciais no Rio, segundo a Associação Brasileira de Direito de Família, a briga é pelo pet. A briga é o pet. Porque ele faz parte da família. É a guarda do filho. É igual. É uma forma de amor, né? Ele é um componente daquela família. Ele é um filho daquela família. Então é natural que você tenha que regular isso. O Código Civil não dizia nada. Falei, bom, alguém vai dizer. Nós temos esse dever. A gente está aqui para isso.
vamos tentar regular. E acho que ficou uma regulação bem legal, né? A gente dividida. Já a gente fala mais tá bom, desculpa. Se Sem deixar, problema. você sabe que eu vou falando. Eu acho ótimo, muito pelo contrário, eu acho ótimo. Mas vamos pular para outra convidada aqui. Nós vamos agora para Vanessa Negrini, diretora do departamento de... Não, desculpe, eu confundo os nomes, tá? Vamos para a Natália, é isso? Opa, eu sou a Natália. Natália Figueiredo, gerente de políticas públicas de proteção animal. Eu sempre... Proteção Animal Mundial é o nome da entidade, Exatamente, exatamente. Organização que coordena a Agenda Legislativa Animal 2026 e acompanha mais de 500 proposições aqui no Congresso. Por que a pauta animal se tornou tão relevante no país? Eu acho que também dialogando com a deputada é que a gente tem atualizado também a nossa concepção de afetos e de vida, né? Forma de viver, assim. Os animais sempre existiram na sua relação com o ser humano, sempre existiram, estão aí. Não só para consumo, mas também para essa convivência. E que hoje, né, numa sociedade que tem algumas questões de revisitar suas concepções, também entende o animal como um integrante da família, numa família multiespécie, mas também como, na nossa visão, é um sujeito de direitos, alguém que não é uma coisa, né? Que é um ser vivo que tem sentimentos complexos. Então, ser ciente, né? É um ser ciente, ele é senciente. Acho que é o ponto de partida para nós, como isso, a partir do momento da convivência com o nosso cachorrinho, o nosso gatinho, a gente percebe os sentimentos neles e que isso também extrapola não é só o cachorro e o gato, é o tamanduá, é a onça, é o boi, é a vaca. Então é algo muito além, né, do que a gente estava acostumado como sociedade anos atrás e que pode se convidar a essa reflexão agora. Então acho que esse é um dos motivos de porque a sensibilidade da sociedade em relação aos animais cresceu e, óbvio, isso chega no parlamento, né? Tá ótimo. Agora sim, Vanessa Negrini. Seja bem-vinda. Diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Ministério do Meio Ambiente, responsável pela articulação de políticas públicas federais na área. A mesma pergunta. Por que essa pauta animal ganhou tanta força aqui no Legislativo e por que ela é tão importante para o país? William, muito obrigada, é uma alegria voltar aqui de novo, né, no programa. E realmente a pauta animal ela tomou conta da sociedade e você tem uma atualização de uma concepção de direitos. Hoje você tem uma visão ampliada de direitos. E hoje as pessoas elas se preocupam, elas querem saúde, elas querem educação, querem segurança, mas elas também querem proteção, defesa e direitos para os seus animais. Não foi à toa que o presidente Lula se comprometeu e foi fruto de reivindicação dos movimentos populares, dos movimentos sociais, que tiveram reunião com ele se comprometeu e quando ele tomou posse, ele criou o Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais. E pela primeira vez na história, você tem no âmbito do governo federal um departamento para isso. Para fazer quando você falou da posse, eu lembrei, ele subiu a rampa, cachorrinha resistência, né? Exatamente. Era um sinal ali, Exato, né? Completamente, né? Você comunica de várias formas e aquela simbologia foi muito forte. E a criação do departamento, ele surgiu justamente para fazer essa ponte da sociedade civil, o governo executivo e o parlamento. Para você ter uma ideia, William, desde 2023, a gente fez manifestações técnicas do departamento em 148 projetos de lei. Inclusive, deputado, tivemos a alegria de nos manifestar favoravelmente à proposição de autoria da senhora. Belíssimo projeto, uma lei que nos emocionou muito ver sancionado pelo presidente Lula, porque é o reconhecimento do Estado da nossa família multiespécie. É isso que o projeto, que a lei da senhora fez. Eu estou arrepiada. Eu também. Porque é muito maravilhoso. E isso a gente está vivendo em todas as áreas. É dos nossos cães e gatos? É dos nossos cães e gatos. Mas é também dos animais silvestres, né? Porque 88% da população brasileira é contra a caça de animais silvestres. 90% da população brasileira, inclusive as pessoas que comem carne e não comem carne, mesmo os que comem carne não querem que esse animal seja sujeito a maus tratos, seja produzido, né, com dignidade, com a menor impacto, né, na vida desses animais. A pauta animal importa. E mesmo quem aparentemente não se preocupa com ela, sofre as consequências quando a gente desrespeita. Por exemplo, Covid-19. O que foi a Covid-19? Foi uma zoonose. Uma zoonose, que são aquelas doenças que transitam de animais para as pessoas, das pessoas para os seres humanos. 700 mil brasileiros e brasileiras
morreram, fruto dessa relação desequilibrada. Então, a causa animal importa, pelos animais e pela consequência, né, que tem dessa nossa relação com eles no mundo. Muitíssimo obrigado. A gente volta já a falar melhor da pauta. Eu quero chamar, exatamente, deputada, a nossa Catarina, que está lá no Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda. Por que a pauta animal é importante do ponto de vista da sociedade aí, você que está fora do parlamento? Bom dia a todos. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui debatendo um assunto tão importante. E olha, em relação à pauta animal, a tudo que diz respeito a animais, eu digo que é sempre muito importante, porque nós vemos, eu aqui como advogada animalista, a gente vê crescer muitas famílias multiespécies, que é justamente essas famílias formadas por humanos e não humanos, crescendo cada vez mais e buscando o judiciário para resolver questões que nós observamos que ainda não existem leis. Então, um exemplo que nós já iniciamos falando aqui da custódia compartilhada de animais, eu digo com propriedade que vai nos ajudar e muito dentro do judiciário, porque isso já é uma realidade. A primeira ação judicial a respeito de custódia compartilhada de animais, ela nasceu lá em 2015 e, enfim, já é um assunto que vem sendo bastante debatido aí pelos tribunais. Tá ótimo. Já você volta para falar um pouco mais da sua experiência com a guarda compartilhada. Sim. E eu quero voltar ao tema principal do programa agora, que é a nossa agenda legislativa para esse ano 2026. Vou pedir para o diretor exibir uma arte aqui que tem os pontos principais. A agenda legislativa, como eu falei, tem mais de 500 projetos, selecionaram 20 e eles estão classificados em 5 grandes grupos: bem-estar animal e pecuária, defesa da vida silvestre, animais de companhia e estimação, alimentação, consumo e ciência e fortalecimento institucional. A deputada e vocês, todos aqui na primeira rodada, falamos muito dessa questão dos animais de companhia e estimação. Mas tem uns outros 4 vertentes também que são importantes. Eu vou passar para você da proteção animal mundial para explicar um pouquinho dessa agenda legislativa. Você tem um documento, é isso, né? Sim. Essa é a versão impressa da agenda. Ela foi lançada agora em abril, né, no abril, que é o mês de conscientização contra a crueldade em relação aos animais. É uma articulação, esse ano contou com 19 organizações da sociedade civil que atuam na defesa dos animais, de todas as espécies, inclusive. Eu acho que esse é um ponto interessante da causa animal, em que ela perpassa todas as cadeias que a gente tem no Brasil. Ela é um diálogo tanto da minha organização, Proteção Animal Mundial, quanto com a Aliânima, né, com uma rede de advocacy de organizações, que é a Rede de Advocacy Colaborativo, e o GT Animal da Frente Ambientalista, né, que está inserido numa articulação da própria frente, dialogando com essa perspectiva de que animais não são só vistos como zoonoses ou questões de despesa financeira, né? A agenda, a gente ano passado lançou pela primeira vez, a Vanessa estava presente no lançamento, que a gente contou com um pouquinho menos de projeto, e esse ano a gente ampliou para 20, e são projetos que precisam ser aprovados a partir de um diálogo com as organizações. A gente fala que é um documento vivo, na verdade, né? Ela só teve que ser interrompida para ser impressa, mas que vai crescendo a partir dos próximos anos. Então, bem-estar... E ela também pode ser adaptada, né? Com certeza. Porque, por exemplo, né? Foi o ano passado, né, a questão do cão-orelha, que o tempo passa rápido ou foi esse ano? Que eu já nem... Foi esse ano. Foi esse ano, né? No início desse ano, né? Foi esse ano. Porque ninguém previa uma situação como aquela... Foi esse ano. Foi esse ano. Meu Deus, né? Foi esse ano. Foi esse ano. O ano está passando rápido, né? Pois bem, ninguém previa que ia ter uma situação como aquela que precisou de ajustar a legislação para aquilo, né? Exato. E um dos projetos é sobre animais comunitários. Esses animais que a gente, no cotidiano, tem, né? Que é o cão-orelha. Exato, que é o caso do cão-orelha. Que algumas organizações que defendem, principalmente, por exemplo, Fórum Animal, é uma organização aqui em Brasília que trabalha muito com isso, que é desses animais que são... do coletivo, né, que são do nosso condomínio, que sempre tem alguém dando uma comidinha, uma água, então são uma das possibilidades, assim, né? A gente fala que o contato com os animais domésticos é a porta de entrada desse amor, que precisa perpassar todas as cadeias. Então, bem-estar animal, a gente falar sobre padrões de bem-estar animal na produção pecuária brasileira, né, que a gente é o maior exportador de carne, então a gente precisa produzir com dignidade, né? Não estamos falando de nada fora do que internacionalmente acontece. A própria fauna silvestre, que é uma riqueza nacional, que também perpassa,
caça, né, um olhar sobre o combate à caça, mas também, por exemplo, fortalecimento tráfico de animais silvestres, que é um projeto que está aqui, a defesa de espaços de acolhimento e a defesa também, que eu acho que isso é um próximo passo desse processo da agenda, dos protetores, né, dessas pessoas que são até vulneráveis socialmente, que precisam de cuidado e de uma articulação multissetorial, e aí, né, quem sabe nos próximos anos a gente consegue contar com isso. Mas a agenda é esse instrumento vivo que conta com mais de 19 organizações. Quem quiser acessar essa agenda, como é que faz? Ela está disponível no site da Frente Ambientalista para baixar dentro da página do GT Animal, que é coordenada pelo deputado Matheus Laiola, e também está num site, né, chamado agentaanimal.org.br, que você pode baixar esse documento. Tá ótimo. Eu queria, do ponto de vista do Poder Executivo, vocês certamente acompanharam essa pauta aqui. Interessa, coaduna, pensa igual ou tem alguma divergência? Como é que vocês trabalham isso? Total apoio. Inclusive, assim, em 2023, assim que a gente assumiu o departamento, a primeira coisa que a gente fez foi convocar as entidades, e já em 2023 ainda não tinha esse nome, mas a gente fez um exercício de priorização de propostas. Eu acredito que ali foi meio que o embrionário, né, da agenda legislativa. Então, em 2023, em conjunto com as entidades, a gente já tinha estipulado ali um conjunto de matérias prioritárias. Uma delas foi o fim dos testes em animais, né, na indústria cosmética. A gente aprovou. Sim, né, então, assim, e cada uma dessas propostas que compõem aí a agenda legislativa, a gente está trabalhando e num esforço, assim, da parte nossa, a gente faz articulação com o governo, né, às vezes você tem com as outras pastas. Com as outras pastas, porque, por exemplo, tem, além do meio ambiente, eu vejo que essa agenda tem uma interação super forte com o Ministério da Agricultura, por exemplo. Né? Assim, por exemplo, o fim dos testes cosméticos, a gente teve diálogos com ciência e tecnologia, com a Anvisa, né? E esse papel a gente faz. E, paralelo a isso, tem ações que cabem no Executivo, né? E tem outras que cabem no Parlamento. E, assim, a gente se manifesta tecnicamente a favor das boas propostas e se manifesta contra aquela que infelizmente, tem propostas que vão contra os direitos animais. Aí, em conjunto com a sociedade civil, a gente se manifesta tecnicamente e tenta, né, negociar para não votar aquelas matérias que sejam prejudiciais. E avança em paralelo com aquilo que está no âmbito do Executivo. Por exemplo, na questão do orelha, né? No governo federal, o presidente Lula assinou o decreto Justiça por Orelha. E é uma coisa assim, extraordinária, porque as multas que antes, são as multas administrativas, você tem o processo criminal, que aí é a lei, que aí quem tem que mudar é aqui no Congresso, e tem algumas matérias que estão falando para tornar crime hediondo e tal, a gente está acompanhando. Mas no âmbito do Executivo, o que nos coube era mudar as multas administrativas. E a multa que antes era de R$500 a R$3.000, agora ela começa de R$1.500 a R$50.000, ou seja, já aumentou muito. E em casos específicos pode chegar a R$1 milhão. Que casos específicos são esses? Crueldade extrema, disseminação nas redes sociais, a gente está aí a questão do Discord, né? Esses crimes acontecendo em redes sociais. E a convocação, né, a utilização de crianças e adolescentes nessa prática criminosa. E a gente já começa, foi assinado na Semana Nacional dos Animais esse decreto, né, e já começa a ter aplicações de multas, né, com base no Justiça por Orelha. No retroage, né, então quem avança né, fica em homenagem que a morte dele não tenha sido em vão. E embora tenha esse nome Justiça por Orelha, ele serve para todos os animais, inclusive animais silvestres. A gente vai voltar a falar desse assunto, que é muito importante. Deputada, qual o impacto? A senhora tem quantas legislaturas? Aqui há quantos anos mesmo? É melhor não falar muito, não. Mas esse é o seu... É o meu sexto mandato. Ou seja, 24 pelo menos. Há 24 anos a senhora está aqui no Parlamento. Tem uma parte que eu não fiquei aqui, eu fiquei na Secretaria no Rio. Mas enfim. Mas vale, são 6 mandatos. Como é que a senhora vê a evolução de chegar a uma pauta, uma agenda animal estruturada, organizada para os parlamentares? Como é que a senhora vê a evolução disso do ponto de vista da senhora como legisladora? O sensacional não é só a pauta animal, é que hoje as organizações da sociedade civil se juntam e trazem essas pautas em todos os setores. Então você tem isso na ciência e tecnologia, você tem isso no esporte, você tem isso na assistência.
E você tem isso nos animais, você tem isso nas mulheres. Então você tem as pautas específicas, eles analisam os projetos de lei, sugerem temas, né? Eu não sei se eu estou na agenda, mas eu sei que eu legislo o que eu gosto de fazer. Para mim, deputado tem que legislar, é para isso que eu estou aqui. Eu tenho que achar as brechas da lei, eu tenho que encontrar os caminhos que a gente pode melhorar a vida das pessoas, senão, para que eu estou aqui? Não sei se a senhora está na agenda, mas a agenda encontrou a senhora e deu certo. Mas ela Deu match. encontrou. Como a agenda dela, a agenda é viva, o meu mandato é vivo. A gente estava aqui brincando, eu fui mostrar para ela se ela topava. Primeiro ela falou do crime hediondo. Eu disse, a gente tem um projeto que o primeiro autor é o Célio Studat, que é um deputado absolutamente ligado à temática. Eu, Ismael e Alexandrina e eu somos coautores, que trata de transformar em crime hediondo aqueles que matam o animal, que é o caso exatamente da orelha. É um evento criminoso, aquilo tem um ânimos de dolo. Foi para aquilo, né? Foi pensado matar. Foi pensado e foi... É isso é hediondo. Né? O que aconteceu com a orelha não é... é um cachorro. Um incidente. Sim, não é um ser. Não é um incidente, não é uma coisa... Aquilo foi, né, elaborado, era vontade de fazer aquela maldade. Então isso a gente transforma em crime hediondo nesse projeto. Mas eu mostrei para ela um novinho, que já é de 26, nem pode estar na agenda. Que eu acho que é muito importante, vocês que são mais especialistas do que eu, a gente tem que incluir a vacinação. A vacinação dos animais? A vacinação de zoonoses no sistema de saúde, porque isso é real. Isso acontece. Isso tem que acontecer, porque é bom para o cidadão e para o animal. É uma curiosidade, não faz parte, porque todo ano a gente vê campanhas antirrábicas, essas coisas. Isso não faz parte do sistema do Ministério da Saúde? É de serviços públicos de saúde. Tá, parte delas, Parte. né? A gente tem a vacina de raiva, ela é obrigatória. Porque é para né? o cidadão. Digamos. Isso, porque assim, você tem o SUS, ele tem ali o controle, a parte de controle de vigilância sanitária, que você faz essa vacinação para os animais, você tem o programa de encoleiramento da leishmaniose, mas por quê? Porque acaba tendo um reflexo na saúde humana. Entendeu? Então, eu penso que o que a deputada está propondo, e já conte com o nosso apoio, deputada, para levar outras vacinas. Por exemplo, a gente tem a questão da esporotricose nos gatos. Né? Aliás, isso tudo começou por conta dos gatos. Isso. Então, por exemplo, a gente tem um remédio que hoje é distribuído para tratar os seres humanos, que é o traconazol. Então, porque a esporotricose é uma zoonose. Ficam lesões horríveis, assim, tanto no animal quanto na pessoa. E aí a pessoa toma o traconazol para melhorar. Mas se a gente não tratar esse animal, a pessoa vai pegar de novo, vai continuar de novo. Ou seja, nada mais justo do que permitir... essa vírgula que falta para ampliação. Mas é isso que a legislação tem que perceber. É isso que a gente tem que perceber. Quando a gente fez o projeto quando a gente preparou a guarda compartilhada, é porque você percebeu que o Código Civil não falava nada. E se quando não fala nada, como é que julga? O juiz vai julgar pela cabeça dele. Então, cada objeto, juiz... Né? Não, era como se fosse um bem, né? É isso. Um bem qualquer. Como diz aquela velha canção... Vamos fazer inventário do animal, disco, imagina. Né? Inventário do animal. Quem fica com o disco, quem fica com o livro, né? É isso, inventário. Isso lá no juridiquês é um inventário daqueles bens. Você imagina você fazer um inventário do animal. É por isso que a gente tentou legislar, para você dar o mínimo de garantia para aquela família, de uma maneira geral, brigar menos, né? Entre aspas, e ao mesmo tempo você permitir que aquele animal tivesse algum tipo de proteção. Senão... Vamos ouvir a Catarina. Catarina, para falar. Eu sei que não é a sua especialidade, mas assim, você certamente já deve ter tido acesso a essa agenda animal. O que você acha desse conjunto de propostas, assim como essa da guarda compartilhada? Qual o impacto que traz para quem está aí do dia a dia nesse trato cotidiano com as questões ligadas ao direito animal? Olha, eu vou ser bem sincera com vocês, tá? Eu estava escutando, eu fico até arrepiada, porque, na verdade, o que nós temos aqui, quando a gente vai pensar em peças judiciais, em proteger essas famílias, é que nós praticamente não temos
lei que versa sobre a família multiespécie, sobre o direito animal em si. Então, saber que existe tanto debate, que existe tanto para avançar, isso realmente me acalenta e aos meus clientes também, porque realmente o que nós vemos no judiciário fica tudo a interpretação do juiz antes desta lei aqui de custódia compartilhada de animais, dependeria totalmente da interpretação do magistrado, que poderia analisar o animal lá no Código Civil, que fala que o animal é um bem semovente, ou seja, um objeto, uma coisa, né? Ou então, se a gente der sorte, cai um magistrado que analisa o animal fazendo um paralelo ali com o direito de família e entendendo que é um ser senciente. Mas, infelizmente, não é muito desses magistrados que a gente vê na prática, não. Então, saber que existem tantos projetos, tantas leis aí que vão chegar para nós, eu sinceramente agradeço. Agradeço muito, porque é de grande valia aí para essas famílias que já existem. A sociedade está muito moderna hoje, então um país que tem 160 milhões de pets em casa, nós realmente precisamos avançar para acompanhar a sociedade. Tá ótimo. Eu quero tratar de um outro aspecto dessa agenda animal. Eu não sei se a deputada é a especialista, mas eu acredito que vocês duas possam me ajudar mais. É sobre essa questão do tráfico de animais silvestres, que ainda não está muito organizado, né? Essa coisa do tráfico e dos cuidados mesmo, ou dos maus tratos, a questão da passagem de fauna pelas rodovias. Gente, aqui em Brasília, semana passada, 2 semanas no máximo, tinha uma onça parda perdida no meio da cidade, acabou atropelada no eixão, a rodovia principal, ela foi parar no meio do centro urbano e foi atropelada, porque assustada com aquele tanto de luz, o carro bateu sem intenção. Nesse caso, o motorista foi... Claro. A onça passou correndo na frente dele e ele bateu o carro. E a onça morreu. Isso está acontecendo cada vez mais, infelizmente. A zona urbana está ocupando os espaços rurais, a agricultura expandindo, e isso está ficando os animais confinados. E precisa tratar dessa questão toda. Queria ouvir a opinião de vocês duas. Quem quiser começar, por favor. Eu posso falar dos projetos da agenda, né? Tem 2 projetos de lei que falam sobre cada um desses tópicos, né? O PL 466 de 2015 está aqui na Câmara, né? Teve no plenário semana passada recebendo as emendas, e a gente tem uma expectativa que agora em maio, que está com a deputada Duda como relatora, seja votado, né, com parecer de acordo com o governo, com a oposição, com o setor. Ontem mesmo, na reunião de líderes, a gente discutiu o projeto, enfim, vai a Deve ir a plenário? Eu acho que vai a plenário na semana que vem. Que se não for hoje, tudo que a gente não conseguir votar essa semana já tem a pauta da semana que vem. Então há uma boa perspectiva, então. Sim, é um projeto que tramita aqui há 10 anos, né? E várias organizações... Ele trata do que especificamente? Especificamente, ele prevê a obrigatoriedade de instalação de passagens de fauna, né? Que aí no nome técnico são medidas de mitigação do impacto rodoviário na fauna. Então é basicamente... Passagem por baixo da pista, por baixo, por cima. Por cima, né? Lá no Rio de Janeiro, na estrada que vai para Petrópolis, tem passagens, os macaquinhos ficam atravessando. É lindo de ver, assim, né? A gente reconhece, é lindo de ver, você vê eles atravessando de um lado para o outro. E acho que é uma necessidade no Brasil, que tem cada vez mais no modelo de desenvolvimento expandido, né? Rodovia, ferrovia, as cidades. E aí tem a interação humano e fauna. Então precisa ter... Óbvio que o licenciamento ambiental prevê, mas uma lei ajuda o próprio legislador... Ou obriga, na verdade, né? Porque boa parte das vezes... Você não tem como punir. Você não tem como exigir também, né? Não exige, não pune. Quando se vai fazer uma licitação pública, se não está dito, no serviço público assim, né? Se não está dito que tem que fazer, ninguém faz, né? Exatamente. E aí é uma oportunidade da Câmara ser, eu acho que, uma vanguarda, né? A gente tem alguns estudos internacionais que falam o quanto isso funciona, as pessoas param de morrer, porque a gente está falando, a onça, né? Até não era um animal tão grande, mas existem animais muito grandes que na colisão o próprio motorista vem a falecer, você perde o boi. Exato, né? Então, cavalo é muito comum no interior. Sim, e eu acho que esse é um ponto de como a gente... Qual o outro projeto? O outro tem um projeto de lei que fala sobre tráfico, né? Que aí cria toda uma especificação relacionada à temática do tráfico, porque não tem
hoje na lei, né, uma segmentação específica, a divisão, não é a divisão de tarefas, né, mas quem vai lá e pega o animal na natureza, quem é aquela pessoa que vai dentro do avião. Então tem uma especificação sobre essa qualificação do autor do crime, que está hoje no Senado. O projeto precisa passar por alguns aprimoramentos, assim, porque tem alguns dispositivos muito ruins no texto, mas a gente acredita que, suprimindo os pontos ruins, a gente tem uma oportunidade no Brasil de finalmente abordar o tema do tráfico. Aí ele volta para a Câmara ou ainda não veio para cá? É o 347? Depende do que for alterado. O 347 ele já foi votado na Câmara, né? O 347 de 2003, ou seja, 20 anos tramitando. Esse foi um trabalho assim muito bacana que vocês fizeram aqui na Câmara, de trabalhar, de gente chegar o departamento ele contribuiu com a redação do texto, inclusive foi de sugestão do departamento a parte que a gente tornou o crime contra a fauna um crime sério. O que é um crime sério na concepção internacional dos organismos da Convenção Internacional de Crimes Internacionais, né, da UNTOC? Crimes que você pune, né, a partir de 4 anos. E aí a gente colocou 8 anos, né, quando você tem a criminalidade transnacional e tal. Então, ficou muito boa a redação da parte de silvestres. Teve uma emenda que não foi boa, a gente tentou derrubar a emenda que falava sobre, ele descriminaliza a questão dos maus tratos para animais de produção. Isso não foi legal. Acabou sendo aprovado por agora eu não lembro a votação, e foi para o Senado. No Senado, o que se tenta é seguir só com a parte de silvestre, que era um projeto para silvestre, não tinha que abordar de outras coisas. E aí, superado isso, é um projeto maravilhoso, que você realmente... porque a gente teve a lei sanção, que colocou os crimes, né, de maus tratos a cães e gatos para 2 a 5 anos de cadeia. E trata dos animais domésticos. Domésticos, para cães e gatos. E para fauna silvestre, você ainda fica 3 meses a 1 ano. Chega a ser uma Ou piada, seja, né? é mais grave você matar um cachorro e um gato, e é gravíssimo, do que matar uma onça. Né? No mínimo tinha que ser igual. E aí esse projeto, ele isso traz acaba estimulando o tráfico e todo o resto, né? E aí você traz também, você aumenta as penas e você traz a questão da tipificação de tráfico, né? Você tem esse aprimoramento. E coloca que, se tiver envolvido organizações criminosas e transnacionalidade, pode chegar a 8 anos. Ou seja, tornando ele um crime sério, né? E no âmbito do Executivo, a gente está agora trabalhando numa minuta de uma resolução, provavelmente uma resolução CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, para tratar de outro assunto também, mas nada impede já fica até um pedido. Aproveitar que a deputada está aqui, às vezes ela protocola já um projeto, mais um. Gente, a questão da quantidade de animais que estão morrendo em canais de irrigação. Então, nem tem já tem, Natália? Eu não sei se tem projeto. Na agenda não, mas o deputado apresentaram um projeto sobre isso. Quem apresentou? O deputado Alencar Santana. Pronto, aí a senhora entra junto, se inscreve junto, né? Não, bota a o Alencar apresentou, já está apresentado. Que aí, a quantidade de animais morrendo em canal de irrigação. O que acontece? O canal... ele é feito, né, para irrigação, e as paredes são lisas. Aí o animal com sede vai lá para beber água, cai ali dentro e não consegue sair, morre afogado. Isso, assim, fauna silvestre, mesmo o gado, né, acaba morrendo lá. Então tem que ter uns dispositivos de escape, umas redinhas, uma inclinação de 45 graus, né, a cada tantos metros. Ou fazer, de repente, os bebedouros. Mas você imagina, isso é uma questão, né, tão... simples, você precisa de uma lei para que as pessoas cumpram o básico. Porque isso é o básico, pôr uma redinha, é o básico. Mas olha que tristeza. Mas é aí que entra o legislador, né, deputado? É isso aqui, assim que entra o legislador. Estava aqui, vou entregar para ela começar a analisar já. Esse é um programa que a gente... é um projeto de lei de 2025, do ano passado, que cria o Programa Nacional de Apoio à Proteção dos Animais. Claro que os animais domésticos, mas de qualquer jeito a gente fez um decálogo, então tem muitos temas acoplados, de saúde, de zoonose, enfim, de direitos, de diretrizes públicas. Aí eu já vou deixar com ela, vou aproveitar a cena. Sai com o trabalho. Dever de casa. Tô achando ótimo. Você olha. Já sai uma nota técnica, já voltando. Você olha, já vê se está certo. Estou achando ótimo essa troca aqui. Maravilhoso. Porque
porque é isso, a gente tem que... Aproveitar os bons momentos. Ou sempre, né? E ao vivo é melhor ainda. Não tem como voltar atrás. Tá, não, mas assim, a gente teve, eu acho que é isso. Quando você é legislador, a gente tem que ter uma preocupação a mais. Eu vou te dar um exemplo. No projeto da guarda compartilhada, eu tive cuidado de tratar de dizer, olha, se ali tem alguém que comete violência contra a mulher, esse cara não pode ter a guarda. Excelente. Já um Pois é, mas eu vou dizer, isso que eu estou falando, então você une outras temáticas àquela. Por quê? Porque você está tratando de uma família. Então você tem que ver todos os aspectos. É isso que a gente, de alguma maneira, tem que entender. Né? Que esse animalzinho é parte da família. Então, é mais fácil a mulher brigar com o marido, ou o marido com a mulher por causa do animal, do que ficar sem o animal. Em alguns casos, é claro. Você eu sei que não é a sua área, mas eu vou tentar. Você é do Mato Grosso do Sul e é uma área que tem uma fauna muito rica, muito expressiva, o Pantanal. E aí você deve ter relatos quase que diários aí na sua região de problemas relacionados à fauna silvestre, né? Você tem alguma história para contar para a gente? Olha, e até quando começou a falar sobre esse assunto, eu lembrei que eu vi recentemente, salvo engano, no final da semana passada, uma onça, tadinha, tinha acabado de ser atropelada. Aqui no Mato Grosso do Sul, especificamente, nós não temos muitas via dupla, né? Então é só uma via, as casas sempre muito próximos ali da estrada, e acaba que o que tem de acidente para esses animais, assim, não daria para quantificar. É bem triste mesmo. A gente percebe que, principalmente aqui no estado, nós estamos bem defasados nesse assunto. Até estávamos falando aqui de redinha, né? Isso, meu Deus, aqui não tem, tá? Alguém falou aí também de alguma estrada que era, enfim, estrada um pouco mais moderna, aqui não tem. E é justamente aqui que nós temos tantos animais que precisam tanto dessa proteção. Mas não é o que a gente vê aqui na prática, infelizmente. Não ainda. Quem sabe depois aí de novas leis. Essa troca de experiências, essas vivências, às vezes o estado do Mato Grosso não conhece uma experiência que está lá no Rio de Janeiro. E aí uma legislação às vezes acaba forçando ou empurrando, impulsionando isso tudo, né, deputada? Até porque assim, o Brasil é muito diverso, né? E com realidades diferentes, com gestões diferentes. A gente vive é uma nação gigante. Se a gente parar para olhar, se você olhar o mapa mundo, você diz, meu Deus, como o Brasil é grande. É isso. Né? Você imagina que Ipanema... Um bairro do Rio de Janeiro. É o tamanho da Holanda. Nossa. Do país inteiro? Meu Deus. Eu lembro que a gente foi fazer um estudo de usuários para usuários de droga. E aí na Holanda eles têm um método maravilhoso, né, de metadona, um ônibus. Eu disse, gente, mas também com o tamanho da Holanda é só fazer o tamanho de Ipanema mole. Quero ver fazer isso no Brasil. Quero ver como é. Então é isso. A gente tem que encontrar, por isso que às vezes vocês talvez não compreendam como é difícil votar uma legislação. Você tem várias, né, quer dizer, são vários representantes, são parlamentares que pensam diferentes, não é porque eles são maus ou bons, não. Eles pensam diferente porque cada um vê a sua realidade. E reflete o conjunto da sociedade, né? Claro, óbvio, senão a gente não estava aqui. Eleito. Então você vai e aí as pessoas divergem. Né? Divergem e a gente tem que achar, isso que é o mágico do parlamento. É você achar a linha o meio termo, o que é sensato, isso é que é básico e maravilhoso. Muito bem. Chegou uma participação aqui, olha, pelo YouTube do Murilo. Ele pergunta o seguinte: a questão da castração é um tema de... Ele afirma, na verdade, a questão da castração é um tema de saúde pública para ser debatido. Eu quero só aproveitar o momento e pedir, mandem comentários ou façam suas perguntas pelo canal da Câmara do YouTube ou pelo WhatsApp 996202573. Eu acho que essa pergunta é para o Ministério do Meio Ambiente.
Pronto, olha, a gente está muito feliz que o controle populacional ético de cães e gatos foi a política pública mais votada no PPA participativo, no plano plurianual, né, participativo. E a gente priorizou isso realmente lá no Ministério do Meio Ambiente. Até o final de 2026, o governo do Brasil vai estar entregando 675 mil castrações. Isso com relação ao período anterior, né, de 2021 a 2022, quando começou essa política, você tem um aumento de 3.450% no número de castração. Então, assim, a gente precisa de muito mais. Não estou falando que já está bom. A gente precisa de muito mais, mas a gente teve um aumento de 3.450%. E é muita coisa. Com o Simpatinhas, que é o sistema nacional, do sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, a gente já tem 1.300.000 cães e gatos registrados. O controle populacional, ele precisa da identificação. Sem isso, a gente não consegue resolver. O Simpatinhas é aquele que a pessoa faz um cadastro. E o RG animal. O RG aquele que você animal. prometeu que ia fazer do seu cachorrinho. Eu fiz. Fez, ótimo. E aí o Simpatinhas, a gente faz o cadastro e ele ganha um RG. Exatamente. E se ele tiver uma chipagem, se ele tem um chip, ele consegue ser rastreado, não é isso? Isso é sensacional. Exatamente. Nós temos um convênio, eu fiz uma emenda, fizemos um convênio com a Universidade, com a Unirio, que é a Universidade do Rio, no Rio, é claro, e temos um castramóvel, mas um castramóvel que não é só um castramóvel. Ele tem o castramóvel, a gente então adotou uma nova ideia, porque a gente tinha muito medo, né, na rua, e aí a gente são 2 castramóveis, quer dizer, são 2 equipamentos. Um onde o animal chega, faz seu exame de sangue, ou seja, faz o pré-operatório. Aí ele faz o pré-operatório muito bonitinho. Aí no dia seguinte ele faz a castração e a chipagem. Então é um sucesso, assim. A gente vai, somente no interior, onde algumas cidades têm seu castramóvel, mas outras não têm. Né? E a gente tem levado junto com a universidade, né, Vida Pet, que chama o projeto, é muito legal, muito bem legal. interessante, porque essa Mas questão... o legal é que não é só aquele, vamos castrar, não, antes faz o exame no animal, né? Que é importante para poder E se tem alguma graças a outra Deus, zoonose, se ele está apto a fazer claro, aquela se cirurgia. ele pode fazer cirurgia ou não. Porque às vezes não, né? Teve um gatinho, gente, foi um drama, mas deu tudo certo, graças a Deus. O gatinho fez o primeiro exame, não tinha nada, fez exame de sangue, tudo normal. Tomou anestesia. Quem disse que voltava da anestesia? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. 1 dia e meio para o gatinho voltar da anestesia, porque estava com problema renal. Só que no exame de sangue não pegou o problema renal. Bom, mas aí o que foi bom? O gatinho, graças a Deus, ficou ótimo, mas se descobriu que ele tinha um problema renal. Não, com certeza. E assim, é duro. Mas é importante. Você me passou aqui esse livrinho aqui da Semana Nacional dos Animais, porque aqui tem um compilado, não é isso? De ações. Me explica um pouquinho, por favor, do que é isso. Gente, olha, a Semana Nacional dos Animais foi muito bacana, que foi meio que uma prestação de contas dessas entregas, né, de 2023 para cá. Reuniu aí 1.500 pessoas de todo o Brasil, aqui no Distrito Federal. As organizações foram coautoras, né, da semana. E tem um QR Code atrás desse livrinho, que ele tem um compilado, não sei se o pessoal de casa vai conseguir baixar. São 91 páginas com as principais entregas da área ambiental, né, para a proteção, defesa de direitos animais, isso atualizado até fevereiro de 2026. De fevereiro para cá já teve mais um bocado de coisa, a gente tem que já atualizar esse PDF. Mas aí tem um bom resumo e foram muitas entregas, e eu costumo dizer que é um trabalho assim de várias mãos e um trabalho conjunto, em que é o governo do Brasil andando em conjunto com a sociedade civil e com o parlamento. A gente tem feito grandes coisas e dado passos assim muito importantes, né, nessa tomada de consciência da importância da proteção e da defesa e dos direitos animais no Brasil. A gente já está caminhando para o final. O tempo passa rapidinho, né? Passa. Então, eu queria já fazer uma pergunta. Eu falei disso no início. Eu queria encerrar tendo a opinião das senhoras, inclusive da Catarina. Fala muito de direito animal, falamos muito de direitos e de ações para os animais, e tem gente que acha ruim isso e diz que o parlamento está deixando de cuidar dos interesses humanos. Eu queria saber de você, Catarina, e depois de todos aqui, o que vocês acham disso, e já caminhando para o final, por favor.
Olha, na verdade, essa é uma pergunta que já recebi, inclusive nas redes sociais. Infelizmente, tem gente que aparece e fala: que absurdo, uma lei de custódia compartilhada de animais, meu Deus, que absurdo. Mas ninguém aqui, nem eu como advogada, nem vocês, estão aqui brincando ou perdendo tempo, ou não. Quando a gente fala de 160 milhões de animais em casa, é porque a sociedade já evoluiu, a sociedade já entende hoje o vínculo afetivo existente entre as pessoas humanas e os animais, entende a importância desses animais, né? Os veem como um ser senciente que é. Então, dizer que, poxa vida, tem tanta coisa humana para a gente resolver, vamos resolver logo a questão do animal, uma coisa não anula a outra. Ponto, né? Tem espaço para todo mundo e os animais precisam sim cada vez mais de proteção. Tá ótimo. Quem quer? Eu posso falar, se vocês quiserem? Eu acho que é simples. Primeiro, manda ele entrar lá no meu site, vai ver como eu trabalho por tudo. Não só para animais, mas quem não perceber que quando você trabalha pelo animal, se de alguma maneira está trabalhando também pelo cidadão, porque não entendeu nada do que está acontecendo na sociedade brasileira. Quando você protege numa legislação aquele animal e aquela relação, você está protegendo o homem também, a mulher também. Quando você fala de saúde do animal, você está protegendo o cidadão que tem aquele animal, mas também está protegendo o animal. Você protege os dois entes. Não entender que o parlamento legisla sobre tudo é não conhecer o parlamento. Não é perder tempo, é ganhar tempo. Porque quanto menos problemas a sociedade tiver, menos ela vai ao judiciário, menos questões você tem para serem resolvidas. Então é muito ao contrário. Eu queria que a gente legislasse sobre tudo. Aliás, eu passo o dia inteiro trabalhando porque eu acho que a gente está aqui para isso, para legislar sobre todos os temas. Tudo que de alguma maneira afete a sociedade brasileira é nosso dever legislar. Opinião de vocês? Acho que da parte aqui, enquanto sociedade civil, eu posso até colocar um relato pessoal, porque eu trabalhei com direitos humanos e direitos das mulheres muitos anos antes de trabalhar com direitos animais, assim, né? E tenho vários, hoje, colegas que trabalham e dedicam a vida para a defesa desses animais. Antes disso, está muito pautado. Assim. Uma das minhas colegas, que é a Antoniana Ottoni, é protetora e trabalhadora dessa área há muitos anos. E algo que quando alguém vem criticar, tá falando de bicho, podia estar falando de ABCD, assim, no geral, na minha experiência, essa pessoa também não trabalha para defender nada em nenhum outro segmento, não está lá se colocando no lugar para defender nenhuma causa. E acho que hoje defender os animais é também defender o meio ambiente, é também defender a saúde humana, é defender um outro modelo de vida, essa segmentação, de que um é bicho, outro é planta, outro é não sei o quê. Isso é uma divisão que é artificial, né? Porque todos nós somos integrantes desse grande sistema vivo que a Terra é, e nós somos animais também. Então, acho que eu convido essas pessoas a perceberem e olharem para a sociedade e talvez se engajarem em alguma coisa e olhar o nosso lado. Assim, a gente defende seres vivos que não têm possibilidade de falar por si mesmos. Então, acho que a gente tem até uma responsabilidade maior do que outras figuras, né? Porque o tamanduá não vai vir aqui votar, mas a gente precisa falar e dialogar com o legislador e com o executivo para que a voz dele seja ouvida. Então, acho que é muito mais sobre esse chamado para que as pessoas estejam aqui do lado da gente, falando pelos que não podem se expressar, para mudar a sociedade, assim. Tá ótimo. Você? Então, eu tenho orgulho de ter sido aluna, me considero ainda aluna, do professor José Geraldo de Souza Júnior, que foi reitor da Universidade de Brasília, e ele tem um grupo de pesquisa, uma linha filosófica que chama o direito achado na rua. E dentro do direito achado na rua, tem uma concepção que chama a integralidade dos direitos humanos, que a gente pensa assim, ou os direitos se realizam por inteiro, ou eles não se realizam. Então é nessa linha, porque você consegue ser feliz quando você entra numa cidade e está lotado de animais abandonados e sofrendo, sendo atropelado ou magro, revirando lixo?
Você sai de dia ali, você se depara com a cena dessa, o seu dia fica estragado o resto do dia, você não consegue ficar tranquilo com relação a isso. Então, hoje, e o plano plurianual, a votação do plano plurianual, ele mostrou isso, porque foi a política pública mais votada. A pessoa quer saúde, quer educação, quer segurança e quer também políticas públicas para os seus animais, porque senão você não fica feliz, os seus direitos não se realizam, o seu direito à felicidade não se realiza. Para o seu direito à saúde se realizar, o seu animal que convive na sua casa, às vezes dorme com você precisa também cuidar da saúde desse animal. Você tem ali populações de baixa renda que têm o direito de ter um cachorrinho, um gatinho, e ele precisa de vaga de castração, ele precisa da vacinação, ele precisa do controle de zoonose. Para a gente ter um direito a um meio ambiente equilibrado, né? E a gente precisa do meio ambiente equilibrado, porque a gente está falando da vida humana, né? Não tem vida se não tiver as florestas de pé. A gente precisa da fauna silvestre. Se não tem a fauna silvestre, é a fauna silvestre que gera, que planta as florestas, que poliniza, né, as plantas, que dissemina as sementes. Então a gente precisa dos animais silvestres para ter floresta e para ter meio ambiente equilibrado, né? São as barreiras de novas pandemias. Ou seja, está tudo conectado. Não tem como ter direitos humanos sem a gente respeitar também os direitos animais. Então está tudo integrado quando a gente está aqui, né? E é muita alegria ver uma deputada, né, legislando pela causa das pessoas e dos animais, porque inclusive isso, 80% de quem comete violência contra animais também comete violência contra humanos, está tudo conectado. Então é muito importante a gente defender a vida das pessoas e também de todos os animais, está tudo conectado. Gente, eu só tenho a agradecer, né, e vou passar a palavra final. Catarina, muitíssimo obrigado aí desde Dourados. Manda um abraço aí para a onça pintada que você encontrar na esquina. Pode deixar, eu que agradeço, gente, aqui o espaço, foi muito importante, agregou muito com certeza escutá-las e, enfim, eu agradeço de verdade. Estou devendo uma visita de novo aí, é muito bonita essa região. Aliás, bonito é bonito. Pode vir, estão todos convidados. Bonito é lindo. Natália. Sim. Acho que agradecer também o espaço, sim, que reforçar que as organizações da sociedade civil, os protetores estão sempre à disposição para contribuir tecnicamente, também para dar uma perturbada aqui no pessoal daqui, para botar um pouco da pauta um pouco mais no destaque. E agradecer novamente e participar desse processo com pessoas incríveis que têm uma trajetória muito admirável. Obrigado. Vanessa. Obrigada. O governo do Brasil vai estar sempre caminhando de braços, né, de mãos dadas com o parlamento, com a sociedade civil, na defesa dessas pautas, né, que importam para as pessoas e para os nossos animais. Deputada Laura Carneiro. Eu só agradecer a chance que nos dá a sociedade civil, nos dá a coordenação no governo, o Poder Judiciário, de alguma maneira, não é seu representante direto, mas é aquele que, né, o advogado é aquele que lida com o Poder Judiciário. Enfim, eu acho que é isso. A sociedade brasileira está aqui representada. O parlamento, de alguma maneira, o setor judiciário, a sociedade civil, o Poder Executivo. E é isso, essa interação é o que faz com que a gente consiga votar um projeto de lei. É o que faz com que a gente consiga transformar a vida de um cidadão através da lei. Às vezes as pessoas dizem assim, a lei não pega. Ela acaba pegando. Porque na primeira vez que alguém vai ao judiciário, ele faz com que a lei pegue. Porque ele cobra a existência daquela lei. Agora, quando ela não existe, você não pode cobrar nada. E é óbvio que a gente tem milhões de problemas no Brasil. Milhões. Eu diria que meu tema sempre foi criança, adolescente, mulher, idoso. Mas por que não legislar sobre um condomínio se eu encontrei um problema? Por que não legislar sobre animais se eu encontro problemas? Então aqui não existe para o parlamentar uma temática fechada. Eu não sou parlamentar para isso, eu estou também para isso. Né? Sou para vários temas, porque a sociedade nos exige vários temas. Eu vivo, e eu entendo que é assim que o político tem que fazer, eu ouço. Eu vou para a rua e ouço as pessoas. Quando a gente ouve, a gente vê onde é que está a falha. Né? E é assim que se faz a lei. Pelo menos foi isso que eu aprendi na faculdade de Direito.
É a partir dos costumes que você prepara a lei. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todas. Participaram hoje do Expressão Nacional a deputada Laura Carneiro, a Natália Figueiredo, da Proteção Animal Mundial, a Vanessa Negrini, do Ministério do Meio Ambiente, e Catarina Modena, aqui de longe, pelo Zoom, especialista em direito animal. Você pode rever este programa no canal da Câmara no YouTube ou acessar, compartilhar ele também. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo Expressão Nacional.